Bem, então, vamos para o nosso próximo talk, no pilar Modelo de Negócios, para falar sobre como ofertar produtos e serviços conectados e inteligentes, usando a inovação colaborativa. Eu convido ao nosso palco virtual o Gregory Riordan. Ele é diretor de tecnologias digitais da CNH Industrial para a América Latina. Após a apresentação do Gregory, o Oswaldo Junqueira Franco, que é CEO da Cropman, se juntará a ele para o bate-papo. Olá, Gregory, seja muito bem-vindo. Oi, Daniele, boa tarde. Boa tarde a todos. Você poderia se autodescrever, por favor, para aqueles que não podem nos ver? É claro, eu me autodescrevo sim. Eu sou um homem branco, tenho 44 anos, tenho os cabelos claros, barba ruiva, de porte médio. Estou vestido hoje com uma camisa branca e com um colete preto. Eu uso óculos de grau com armação preta. No meu fundo temos um quadro branco, um mapa da América Latina. Eu estou sentado aqui na planta da CNH Industrial, em Sorocaba, a nossa planta de coletadeiras. Muito bom, ótimo. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e o palco é seu. Legal. Obrigado, Daniele, pela apresentação. Obrigado a Anshan, né, pela oportunidade e a parceria de poder estar aqui hoje conversando com vocês. E agradeço aí a todos que estão conectados, que assim como nós, né, acreditam que a inovação ela transforma o mundo de uma forma bastante positiva. Hoje nós vivemos um momento muito importante, né, dentro da CNH Industrial, ligado à agricultura digital, né? Mais do que nunca, temos máquinas conectadas, imagens de satélite que estão medindo as condições da lavoura e softwares que estão recalculando e adaptando as diversas aplicações em tempo real. Temos ecossistemas integrados e monitorados que interpretam essas informações e soluções inéditas, né, que estamos entregando ao campo, trazendo produtividade e sustentabilidade aos nossos clientes. O case de sucesso que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, junto com o Oswaldo, né, é um exemplo do presente e do futuro do agronegócio. O seu conceito ele responde muito à temática que foi trazida aqui pelo Anshan Talks, né, e como ofertar produtos e serviços conectados e inteligentes, usando a inovação e principalmente de uma forma colaborativa, né, em parceria, fazendo as coisas com outros especialistas para entregar uma solução superior e melhor. Eu estou falando aqui, pessoal, do AgXtend, né, uma plataforma inovadora de soluções para agricultura digital da CNH Industrial. Mas antes de falar mais sobre o serviço em si, eu quero contar para vocês um pouco dos bastidores, né, desse projeto de inovação colaborativa que reúne as melhores soluções de mercado e que envolve diretamente aí vários parceiros junto com o time da CNH Industrial, do qual eu faço parte. Então, contando um pouco a história aqui, em 2019, né, de olho nas tendências mundiais de inovação, a gente percebeu assim a importância de intensificar os serviços digitais conectados e inteligentes, né, indo muito além do que é hoje conhecido como agricultura de precisão e as tecnologias embarcadas das máquinas, né. A gente queria aumentar o nosso portfólio, né, atendendo às expectativas e resolvendo os problemas de cliente, antecipando essas expectativas e também acelerando a oferta de soluções inéditas dentro do nosso novo conceito e propósito da CNH Industrial, que é o Breaking New Ground, né? Inovação muito ligado aí com a sustentabilidade, né? E também a inovação disruptiva. E com essa nossa estratégia de Open Innovation, ou buscando Open Innovation, a gente sabia que o caminho hoje, principalmente dentro da agricultura, que ela envolve muitas ciências, né, é de somar esforços, conhecimentos, tecnologias e práticas, conectar as pessoas
e fazer parcerias estratégicas com startups e empresas referências do mercado para isso acontecer, né? Então, a gente sabe que o jeito de fazer inovação, ele tem evoluído diariamente, né? E de acordo aí com o surgimento de novas ferramentas, abordagens e metodologias, é um processo contínuo que vem acontecendo. A gente iniciou essa busca aí pelos parceiros, né? Desenhamos planos de ação, cada fase, fizemos uma incubação de projetos que ganham escala aí dentro, né, da nossa gama de produtos e serviços, por meio do desenvolvimento desse projeto, o AgExtend, e aí que entrou a pandemia, né? Esse momento, justamente nesse momento entrou a pandemia, mas a pandemia não nos atrapalhou, né? Então, grande parte do AgExtend ele foi desenvolvido dentro desse período de distanciamento social, né? Mas o que acabou não sendo um entrave, né? A gente percebeu muito nitidamente, assim, os avanços da digitalização na pandemia, né? Eu acho que, inclusive, achamos novas formas, inclusive mais ágeis de nos comunicar, que agora, voltando nesse momento híbrido, inclusive, nos facilitam, né? E trazem vantagens e formas de trabalhar que antes a gente até não acreditava que fosse possível. Isso melhorou muito a nossa comunicação com parceiros, com clientes e concessionários, né? Então, de um lado, a gente reforça essa capacidade de adaptação, né? Dentro desse período de incertezas, e a nossa cultura baseada em inovação colaborativa já iniciada há mais de 10 anos. De outro lado, a digitalização, ela mostrou que está conectado em tudo que fazemos, facilita a nossa vida, né? E nos aproxima das pessoas. E isso permite, acho que de uma forma muito mais rápida e eficiente, transformar desafios em oportunidades. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né? Eu queria também citar aqui um projeto que também foi iniciado mais ou menos nessa fase pré-pandemia, né? Em paralelo com a AgExtend, que foi o projeto Conectar Agro, né? Para minimizar principalmente os gargalos da digitalização, tá? O que acontece? Hoje no meio rural, e segundo dados do Ministério da Agricultura, quase 73% das propriedades sofrem da falta de conectividade. Ou seja, é um cenário totalmente diferente do que a maioria aí de nós vive dentro das cidades, né? Que a conectividade ela é abundante. 73% das fazendas não têm conectividade lá onde importa, lá onde é feito a produção rural. E a falta de conectividade ela é um dos principais dores aí que os produtores e as empresas agrícolas como a nossa, ela sofrem para fazer com que as nossas soluções digitais andem, né? Então, de olho nesse gargalo, a CNH, junto com outras 8 empresas, foram protagonistas na formação da Associação Conectar Agro, né? E que busca, de uma forma aberta, resolver esse problema da conectividade. Hoje, o Conectar Agro ele já passa de 30 empresas que fazem parte, né? Mostrando um pouco essa pegada abrangente do Conectar Agro, buscando promover a inclusão digital rural, né? E levando tecnologia, treinamento e capacitação de pessoas para o campo onde essas tecnologias estão sendo usadas. Então, nesses primeiros anos do Conectar Agro, acho que um marco bastante importante é que nós já conseguimos ajudar a levar conectividade de qualidade 4G para mais de 7 milhões de hectares de áreas rurais remotas do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é uma área aí quase metade do tamanho do Portugal, né? É uma área grande, é uma área que perfaz aí quase 8, 9% da nossa produção de soja e milho e cana-de-açúcar que existem no Brasil. Então, bastante representativo. Agora, a coisa mais legal, né? A Daniela tocou num tema extremamente importante também para a nossa empresa, que é essa inclusão, é que essa iluminação do 4G, ela foi levada, obviamente, para fins de melhorar a produção agrícola, ela trouxe um impacto direto aí, né? De cobrir quase 55 mil propriedades em todo o Brasil, um número expressivo, impactando mais de 900 mil pessoas que antes não tinham uma conectividade de qualidade. Mais de 25 mil quilômetros aí também de estradas e rodovias por onde circulam a produção
e cerca aí de 140 escolas públicas, né, e 31 unidades básicas de saúde que acabaram sendo beneficiados diretamente. Então, essa estrada digital, esse projeto, ele foi extremamente importante para suportar essa digitalização e para suportar, e aí nós vamos ver daqui a pouco, soluções como nós vamos apresentar para vocês hoje, que da conectividade conseguem trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, voltando aqui, né, ao nosso case de sucesso, pessoal, onde a conectividade é essencial dentro desse conceito do AgXtend, eu queria chamar, junto com os nossos organizadores, aqui o primeiro vídeo, né, do AgXtend para dar uma olhadinha no que significa esse portfólio. Diariamente, um propósito te faz levantar. O seu trabalho impacta vidas. E vidas definem o futuro. Agora, as suas mãos poderão abraçar o progresso. O futuro que esperávamos chegou. E com isso, um novo futuro nos aguarda. O seu propósito é o que motiva e impacta o nosso. Mãos e tecnologia, unidas em um propósito. O novo futuro. Muito bem, pessoal. Acho que ali deu para ter uma noção, né, de alguns dos produtos desse portfólio inovador que é o AgXtend, né? E esse portfólio ele já traz um salto ou busca trazer para um próximo nível, né? O que já estava sendo feito com agricultura de precisão, já introduzida aí há mais de 20 anos no Brasil, dentro de um conceito aí de agricultura digital, né? E que levam a agricultura agora, através dos dados, através das informações, através de novas tecnologias, a um patamar ainda mais eficiente e mais ótimo de produção, né? E para quem não sabe o que é agricultura de precisão, né? Porque eu sei que aqui às vezes não é o dia a dia de todo mundo, né? Agricultura de precisão, ela a utilização de tecnologia avançada como o sistema GPS, né? O sistema de posicionamento global, para acompanhar de uma forma muito mais precisa as atividades agrícolas e agronômicas que são feitas na fazenda, levando em consideração, né, todas as variações, as variabilidades, os detalhes de solo e clima, né, e também o uso de ferramentas de automação e sensoriamentos nas máquinas, né, como o piloto automático e outras formas de ajuste automático. Então, a agricultura digital ela está muito relacionada a essa digitalização e traz os elementos de digitalização e conectividade em cima do conceito original de agricultura de precisão. Usa também novas ferramentas que cada vez a gente escuta mais, né, de Big Data, inteligência artificial, machine learning, usando todas essas informações e esses dados para otimizar todos os aspectos da operação. E o objetivo, obviamente, no final das contas, é resolver um problema de um cliente. O nosso cliente hoje ele atua dentro de um mercado global e ele precisa ser competitivo com pessoas que estão produzindo soja, milho e cana-de-açúcar em outras partes do mundo, né? E para isso ele tem que ser eficiente, tem que buscar produtividade, lucratividade, sustentabilidade, né? Todo mundo quer comer um produto que sabe a origem, sabe de onde vem, sabe como foi cuidado na hora de ser cultivado,
e também que utilizem práticas que, obviamente, são cuidadosas, né, com o meio ambiente na hora de produzir. A iniciativa também ela representa um novo conceito no campo, porque ela oferece tecnologias inovadoras, não só a tecnologia, mas também no modelo que a gente oferece essa tecnologia. Então, se antigamente a gente vendia uma máquina, uma solução, hoje em dia, inclusive, você pode comprar essa solução por hora, por hectare, em novos formatos, muito voltados à servitização, que inclusive fazem muito mais sentido para o produtor quando ele vai comprar essa tecnologia. E o AgStand, ele tem aí já números bastante expressivos, né? E para vocês terem uma ideia, assim, já da grandiosidade do projeto, já desde o lançamento aí foram mais de 18 mil horas de trabalho, né, do nosso time, 450 horas em treinamento e um envolvimento de quase 50 pessoas envolvidas aí diretamente, né, sem contar todos os indiretos no projeto. E tem muito mais, né? A plataforma também ela ajuda, e principalmente com base nesse modelo de negócios, a democratização da digitalização da agricultura brasileira. Por quê? Porque oferece, inclusive, algumas soluções gratuitas para quem está querendo entrar na agricultura digital, né? Para introduzir os agricultores nesse caminho e trazer mais eficiência para eles. E também porque oferece soluções que completam todo o ciclo produtivo, né? Desde o plantio, colheita, pulverização, tratos culturais e assim por diante, e para todos os tamanhos e perfis de agricultores. Além disso, é oferecido o serviço que cada cliente pode adquirir na quantidade e no momento que desejar, né? Então, isso permite que um pequeno produtor também tenha acesso a tecnologias hoje muito utilizado pelos grandes, né? Então, esse conceito de vender por serviço, por hectare ou por hora é algo que inclusive, traz um acesso muito melhor a essas tecnologias também ao pequeno produtor. E outro diferencial bastante importante, pessoal, é a possibilidade aí de oferecer um mix de produtos e serviços, né, do AgXtend, a melhor tecnologia para todas as propriedades do Brasil. Então, atualmente, o AgXtend ele tem 10 produtos, vocês viram alguns deles no vídeo, né, que cobre todo esse ciclo, e é onde a gente trabalha com parceiros nacionais e internacionais que desenvolvem essas tecnologias para o portfólio, né? Entre eles estão Zaso, a Raven, a Bosch, a AgroSystem, a Cropman, e nós já vamos falar com o Oswaldo, e também a Bem Agro, né? E para a segunda parte aqui da nossa conversa, da nossa interação, eu quero convidar um dos nossos parceiros do AgXtend, que é a Cropman, né? Empresa de tecnologia agronômica focada em diagnósticos de solo. A Cropman ela trabalha com ferramentas de última geração de sensoramento de solo, data mining para extrair essas informações preciosas sobre o solo, e já tem uma expertise acumulada aí de mais de 150 mil hectares, né, de experiência e trabalho nas mais diversas condições de solo. Ela tem mais de 10 culturas já mapeadas aí no Brasil e no exterior, né, e muita experiência em fertilidade do solo, agricultura de precisão e ciência de dados. Os mais modernas tecnologias e soluções de ponta a ponta, essa parceira tornou possível oferecer diagnósticos e recomendações que permitem um manejo sustentável e de baixo carbono, contribuindo ainda com a sustentabilidade. Então, juntos a gente desenvolveu o Soil Explorer, que faz o mapeamento do solo para a criação de mapas e zonas de manejo e diagnósticos de compactação. Essa solução atende bem a dor e a demanda do cliente. E como ela faz isso? Né? Dando ao produtor a possibilidade de enxergar o solo de uma forma mais exata, precisa, possível e saber a situação e a necessidade em cada metro quadrado. O Soil Explorer está totalmente atrelado às nossas iniciativas de Customer Experience e entrega ao cliente de forma precisa, né, um mapa completo, as indicações e orientações do que ele precisa aplicar no solo. Isso é sustentabilidade, porque a gente aplica no solo apenas o necessário, sem desperdício ou falta. E gera mais produtividade nas lavouras e mais rentabilidade para o cliente. Para explicar um pouquinho mais sobre o Soil Explorer,
E para interagir com a gente, convido aqui o Oswaldo Junqueira, CEO da Cropman. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me descrever aqui para aqueles que não podem estar nos vendo. Eu sou um homem branco, tenho cerca de 1,80 m, estou vestindo uma camiseta preta, cabelos pretos, e estou numa sala com um fundo com uns quadros, umas gravuras. Bom, muito legal o que você falou, Gregory, e eu acho que assim, a gente está falando de agricultura, né? E agricultura é um tema apaixonante, porque nós temos uma responsabilidade enquanto país que é premente e é urgente, né? O Brasil vem crescendo a produtividade ao longo das últimas décadas e vem se consolidando como um celeiro para o mundo. E esse processo está longe de acabar, né? Nós temos aí fenômenos como o crescimento da população global, o maior número de urbanização, né? Mais pessoas vivendo nas cidades e dependendo do campo. A gente tem as questões todas de conectividade que você colocou, e a gente tem também as questões das mudanças climáticas. Então, isso exige da agricultura uma responsabilidade, uma precisão, que é exatamente o que a gente está trazendo, né? A gente precisa prover o produtor de condições para que ele continue esse salto de produtividade que foi observado no passado e que preservou tantas áreas, né? O Brasil hoje tem mais de 66% de cobertura vegetal nativa ou replantada preservada, e a gente deve isso à maior eficiência agrícola. Então, esse processo ele precisa continuar, e nós, na Cropman, nós somos uma empresa de ciência de dados, e a gente é especialista em solo. O solo, ele, de certa forma, ele é muito negligenciado, né? Você precisa de solo, você precisa de planta e você precisa de clima para fazer agricultura. E tem muita coisa sobre planta, e o clima, a gente tem muito pouco controle. Mas tem muito pouco conhecimento sobre o solo. Então, a gente tem todo um DNA de ciência desenvolvido no Brasil. 2 dos fundadores da Cropman são pós-doutores em ciência de dados e bioenergia pela Unicamp, e em solos e nutrição de plantas pela Exalc. Então, a gente tem todo um DNA de ciência que a gente resolveu trazer para o mercado e aplicar em forma de inovação através da solução Soil Explorer. Como é que a gente faz isso? Nós agregamos ferramentas digitais que até então não existiam às metodologias de análise de solo, para diagnósticos de solo, para identificação das necessidades, seja do ponto de vista de correção, seja do ponto de vista de fertilidade e outras que estão surgindo. Então, a aplicação do ferramental digital, a gente trabalha camadas de dados, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente transita com o sensor, que apareceu rapidamente aí no vídeo, que é a face mais visível do que a gente executa. Nós vamos ao campo, a gente transita com o sensor e levanta uma primeira camada de condutividade elétrica, que nos dá muita informação sobre a variabilidade espacial do talhão, sendo que o solo é uma das principais variáveis que explicam as diferentes produtividades dentro do mesmo talhão. Então, se o produtor aplica a mesma quantidade de qualquer insumo, tem o mesmo custo de produção para o talhão como um todo, e tem produtividades distintas, significa que em lugares ele está ganhando, em outros lugares ele está perdendo. Então, o que se busca é uma maior uniformidade da produtividade, e essa uniformidade de produtividade ela não é possível se você não conhecer seu solo. E é exatamente isso que a gente faz. Então, a primeira camada de dados é entender a variabilidade espacial. Aí a gente cruza esses dados com informações de relevo, que ao longo de milênios foi sofrendo desgastes naturais e foi tendo um impacto direto nas questões relativas à fertilidade. Tem áreas que são mais férteis e produzem mais, tem áreas que são menos férteis e produzem menos. Então, é preciso entender essa segunda camada, que é o relevo. Aí, de posse dessas 2 camadas de dados, a gente roda um algoritmo que é proprietário da Cropman, foi desenvolvido no Brasil e que foi premiado tanto pela Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, quanto pela Associação Internacional de Agricultura de Precisão em 2018, e que foi inspirado na indústria do petróleo. Então, a gente
a gente coleta o solo exatamente onde aquela informação será importante para a representatividade da variabilidade espacial. Com isso, a gente consegue uma redução de até 90% no número de coletas de solo e de, consequentemente, análises de solo para caracterizar a variabilidade espacial. E aí, a gente soma os resultados dessas análises de laboratório, que trazem para nós aspectos relacionados à textura de solo, aspectos relacionados à química de solo, e a gente processa tudo isso de novo, joga no caldeirão essa Big Data, como você falou, e os nossos algoritmos, eles conseguem identificar as zonas permanentes de manejo ou unidades de manejo, que nada mais são do que porções homogêneas de solo dentro do talhão e que, por serem homogêneas, vão demandar tratamento igual. Então, isso possibilita que o agricultor extraia toda a tecnologia que já existe embarcada no maquinário hoje e faça aplicações à taxa variada de qualquer insumo e não mais aplicações à taxa fixa por talhão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai plantar semente de soja, você vai dosar a quantidade de sementes que vão cair na linha de acordo com o teor de argila da zona de manejo ou das zonas de manejo que você vai ter dentro do talhão. Você vai aplicar corretivos, né, que são calcário, gesso, fertilizantes, herbicidas, outros químicos como indutores de crescimento ou reguladores de maturação. Você vai aplicar biológicos, que é super importante no que diz respeito à sustentabilidade, né? A gente sabe que existe hoje uma restrição com relação a moléculas, então você não pode deixar que o que quer que você esteja combatendo ali desenvolva resistência às moléculas que estão disponíveis no mercado. E como é que você faz isso? Você aplica biológicos, né, para você não saturar ali o teu campo. Então, na verdade, o que a gente está falando é de uma ferramenta de gestão, porque ela traz um diagnóstico de alta precisão e de baixo custo ao agricultor, que vai ser capaz de direcionar todas as ações de manejo e aplicações, né, o uso racional dos insumos, de forma que ele possa extrair a maior produtividade daquela área e ter um custo mais eficiente, que vai se traduzir num sucesso financeiro do seu negócio e na perpetuação do seu negócio. Legal. Oswaldo, muito bacana, né, essa tecnologia. Eu acho que é altíssima tecnologia, né, aplicada ao campo e realmente a gente acompanhando aqui os nossos clientes que buscam eficiência, buscam otimização, precisam ser competitivos, né, até por uma questão de sobrevivência, estão competindo com agricultores na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, que também têm acesso a tecnologias de ponta, então é muito importante. Agora, eu acho que também aqui vale falar um pouco sobre a relevância, né, desse tipo de solução e eficiência, Oswaldo. A gente vive um momento hoje bastante desafiador, né, de cadeia de suprimentos. A gente tem algumas situações hoje geopolíticas de guerra que, inclusive, restringem alguns insumos, né, que fazem com que eles sejam, inclusive, trazem mais peso financeiro nos custos de produção. Como é que a solução que você descreveu aí ajuda nisso? Como é que você vê isso? Para você ter uma ideia, né, quando a gente fala de Big Data, a nossa solução, ela nos entrega um ponto de informação para o solo, sobre o solo, a cada 3 metros, em média. Quando a gente compara isso com as metodologias pré-existentes, a gente tinha um ponto de informação sobre o solo a cada 100 metros ou mais. Então, a gente precisa gerar a Big Data para fazer a mineração de dados usando os algoritmos inteligentes, para depois poder fazer as coletas de solo e rodar o segundo processamento para ter as análises de laboratório e identificar as zonas de manejo e as áreas onde existe compactação. Então, falando um pouquinho sobre uso de insumos, né? Você tem razão, ano passado o preço dos fertilizantes explodiu, e aí é uma solução que atende todos os tipos de produtores, em todas as regiões e com quaisquer culturas. E aí nós temos uma heterogeneidade. Tem gente que está capitalizada e tem gente que está menos capitalizada. Então, o que o produtor que está menos capitalizado faz numa situação onde o insumo subiu o preço? Ele precisa saber onde aquele insumo é mais necessário. E ele só vai saber isso
através de um diagnóstico preciso, que é o que a gente entrega. Então, ela serve para grandes produtores, para pequenos produtores, não apenas para insumos que possam sofrer influência de preços, mas, por exemplo, insumo água. O Brasil tem 8% das reservas de água doce do planeta, e isso também é uma responsabilidade para nós. E a gente tem clientes que têm outorga para fazer irrigação, mas, por conta de seca, faltou água. Então, a solução Soil Explorer, ela consegue entregar um diagnóstico dos reservatórios de água embaixo dos pivôs, embaixo das áreas irrigadas, para que o produtor possa direcionar o insumo, que é escasso e cada vez mais precioso, exatamente para as áreas onde ele é mais necessário. Então, essa é a beleza da tecnologia, né? É um volume de dados que a capacidade humana não tem condição de processar, então, por isso que a gente usa os algoritmos, a inteligência artificial, a computação em nuvem, e a gente trabalha isso para transformar esses dados em uma informação. Porque senão seria a mesma coisa, que chegar para o produtor e dizer, olha, você está com 38 de febre, tá bom, mas você está com dor de garganta, você está com dor no abdômen, o que está acontecendo, né? O dado em si, ele não diz nada. E essa também é a beleza da ciência de dados aplicada, é transformar aquele dado numa informação confiável, precisa, e que possa ser cruzada com outras informações. Então, olhando para frente, a gente está construindo um trabalho de futuro, onde nós vamos poder cruzar outras bases de dados, outras camadas de dados, como, por exemplo, os mapas de produtividade que já vêm do maquinário, né? Mapas de clima, de microclima, de região, de cada propriedade, através das estações meteorológicas que a gente tem no Farm Extend, também parte do Ag Extend. Então, eu acho que assim, nós estamos no começo de um trabalho que é justamente para facilitar a vida de quem produz, para que essa pessoa possa produzir com mais precisão, com mais responsabilidade, com menor pegada de carbono, seja por economia de diesel, ou seja por menor revolvimento de solo, porque uma coisa que as pessoas também esquecem é que o solo é o maior agente de sequestro de carbono do mundo. Então, quanto mais a gente revolve o solo, maior o passivo que nós estamos gerando do ponto de vista de gases de efeito estufa. Né? Hoje, para quem não é do agro, aconteceu uma evolução para plantio direto. Né? Isso começou há 40 anos atrás. Hoje é uma realidade, ninguém questiona. Então, o que nós estamos começando agora e temos feito, eu também acredito que é uma solução que vai trazer um impacto muito relevante, não só para a agricultura no Brasil, mas também para o mundo, para os próximos 20 a 30 anos. Muito legal, Oswaldo. Acho que aqui a gente consegue aliar, né, eficiência, mas também com a sustentabilidade, que é um tema que todos nós temos que estar preocupados, né? Não é por nada que hoje toda essa questão aí de ESG, de produzir de uma forma sustentável, né, com menores impactos, ele está tão na pauta. Então, muito legal você ter trazido esses temas para nós. Agora, eu queria voltar também aqui um desafio, né, que eu sei que é um desafio do produtor, mas também é o nosso desafio de serviços conectados inteligentes, né? E aí eu falei aqui um pouco do Conectar Agro, a falta de conectividade no campo, né? E onde, como CNH, aqui a gente também tem um papel protagonista em tentar resolver esse gargalo, né? Que a gente vê, essa falta dessa estrada digital. E aí você citou ali vários sensores, tudo gira em volta da informação para poder trazer uma tomada de decisão que ela não é empírica, né? Que ela é de fato baseado em dados, né? Contra dados não há argumentos, tem essa frase. Como é que você vê isso também, Oswaldo? Como é que a conectividade aí, a falta dela, né, dificulta o trabalho de soluções como que a Croplan está fazendo? O Gregory, a gente tem diferentes realidades no Brasil, né? E eu acho que o benefício da gente atuar em todas as principais regiões produtoras do Brasil, ela traz esse conhecimento que é muito bacana e também muitas realidades. Então, dependendo de onde você está, o problema da falta de conectividade é menor. Porque, na pior das hipóteses,
Acabou o dia de trabalho do operador de campo, ele vai para a cidade e ele consegue acesso à internet para fazer o upload dos dados, ele consegue, tem eletricidade, etc. Agora, existem regiões, eu já estive nessa região, inclusive, não é que o meu operador foi lá. A gente andava 60 quilômetros por estrada de terra, atravessava no meio de reservas indígenas, onde não tem nada, se quebrar seu carro ali não passa ninguém, para poder chegar na fazenda, e aí sim, na fazenda, você tinha conectividade, mas muitas vezes, quando você precisava dela, ela estava 3G, se muito. Né? Então, como é que você faz o upload dos dados? Né? Existe essa dificuldade, porque sem o upload a gente não consegue fazer o processamento. E o cruzamento de dados que eu estou falando como um caminho para a gente trilhar no futuro, ele vai precisar que as máquinas também estejam conectadas, né? Essa informação precisa vir para uma central, precisa ser transferida para a fábrica precisa transferir para a gente precisa trabalhar esses dados para poder devolver para a fábrica, para a central, para a máquina, para corrigir eventuais ações. A gente não pode esquecer que nós temos um problema seríssimo com relação ao famoso apagão de mão de obra. A gente não pode requerer operadores de máquina em algumas regiões do Brasil, porque a gente precisa tirar a subjetividade, né? A gente precisa automatizar o máximo que puder. Então, os desafios são grandes, a gente vê grandes avanços acontecendo, mas ainda é um rendimento, vamos dizer assim, que nós vamos precisar trabalhar para que a agricultura possa, de fato, cumprir com o papel que é esperado dela. Legal, Oswaldo. E aqui eu acho que tu acaba de responder a pergunta aqui que a gente acabou de receber da Cristiane Winkler, que pede, né, como que se as informações elas são coletadas em tempo real, né? E aí, Cristiane, eu acho que é bem o que o Oswaldo falou. Se temos conectividade, essa é uma possibilidade. Se a gente tem uma realidade que não tem conectividade, isso às vezes fica, né, para um pouco depois, dependendo da conexão, da situação, pode ser minutos, pode ser horas ou pode ser dias, mas a conectividade é extremamente importante. Nós estamos acabando o nosso tempo aqui, Oswaldo, mas assim, eu acho que a gente falou aqui muito sobre inovação, falamos muito sobre como a gente está trabalhando junto, inclusive para trazer isso para o produtor final, mas aqui como uma última pergunta, né? Como é que são os aprendizados e erros, né, nessa situação? Como é que é a tolerância para isso, né, na inovação? E aí eu queria trazer um pouco aqui do meu lado, e aí você complementa, Oswaldo, mas eu diria assim, ó, que todos os produtos de sucesso que a gente tem, na verdade, passaram por um momento onde aconteceu erro, né? Inclusive o sucesso, ele é muito ligado à superação dos erros. Então, eu acredito aqui que dentro da nossa jornada de inovação, o erro ele precisa ser tolerado, desde que ele venha, né, com aprendizado e seja realizado com responsabilidade, né? Eu sempre falo, a gente não pode errar na hora de apertar um parafuso, mas a gente sim tem o direito de errar na hora de investigar, na hora de inovar, e isso tem que fazer parte do processo. E você, Oswaldo, o que você acha? Eu diria que, assim, fazer ciência no Brasil já é, por definição, difícil, fazer ciência aplicada é mais difícil e empreender é mais difícil ainda. Então, eu concordo com você, eu acho que os erros, eles acontecem, mas a gente tem que ter essa perspectiva sempre de aprendizado e de não repetição dos mesmos erros. Sempre vão acontecer erros, mas a gente precisa aprender com esses erros e melhorar sempre, não perdendo de foco a nossa razão, o nosso propósito, né, de existir, que é, na verdade, entregar uma solução integrada de ponta a ponta, um serviço que não tenha dor de cabeça nenhuma e que traga uma experiência do cliente muito boa, para que ele se fidelize e continue com a gente por muito tempo. Então, eu acho que aprender sempre com os erros e melhorar. Legal. E, Oswaldo, aqui que nós temos 40 segundos restantes, mas eu acho que é importante, o que você deixa como uma consideração final aqui para o time que está nos ouvindo? O que é uma coisa, assim, se tu puder deixar uma dica, falando em inovação, uma coisa que tu faz, uma coisa que tu pratica que é importante para deixar de recado final.
eu acho que essa visão de ter a humildade de achar que de saber que nós estamos sempre aprendendo e sempre buscando evoluir. E nesse processo, se cercar das melhores companhias possíveis. Então, eu aproveito para fazer um agradecimento para a CNH, que é um gigante, e nós somos muito pequenos, e vocês nos dão um apoio fundamental para que a gente possa ser o que a gente é e para que a gente possa fazer o que a gente tem feito. Não apenas abrindo portas, mas também trazendo para a gente as experiências de vocês, o valor que vocês também desenvolveram ao longo da caminhada, porque tudo que hoje é grande um dia foi pequeno, e a gente aprende muito com vocês. Então, eu acho que é assim, o meu agradecimento sincero, e que outras empresas, né, não apenas a líder do seu setor em inovação, mas que outras empresas buscassem de maneira similar apoiar a inovação, apoiar pequenas empresas, porque o ambiente é inóspito aqui no Brasil. Legal, legal. Obrigado, Oswaldo. Obrigado também pelo reconhecimento. E do meu lado aqui, indo para os encerramentos, mas eu só gostaria de falar, e aí muito em linha com o que o Oswaldo disse, né? Acho que é importante buscar o parceiro certo, mas mais importante de tudo é a gente ter um foco no cliente, né? Muitas vezes a gente se apaixona pela solução tecnológica ou pela nossa ideia, mas se a nossa solução ela não resolve um problema prático para o cliente, pode ter certeza que ela não vai dar certo. Então, assim, esse é o recado que eu deixo. Muito foco no cliente, muito foco na experiência no cliente, muito foco na solução de um problema. E aí, obviamente, Oswaldo, né? O parceiro ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele tem que ajudar nessa busca da solução. Oswaldo, muito obrigado aí pela tua contribuição. Pessoal, eu que agradeço, Gregory. Obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu devolvo aqui a palavra para a Daniela e Danchan. Obrigado, Danchan, pela oportunidade. Muito obrigada, Gregory e Oswaldo. Foi um ótimo painel.